como estão? Hoje, nós vamos falar, um pouquinho sobre tuberculose, dando continuidade às nossas aulas, de saúde coletiva. E eu sou a professora Heloísa Lima Xavier. Então, vamos lá. Para iniciarmos, a gente vai falar um pouquinho sobre o controle da tuberculose, que é uma prioridade nacional. Por quê? Porque a tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil. 22 países em desenvolvimento, eles albergam 80% dos casos mundiais, com tuberculose. No Brasil, estima-se que 129 mil casos por ano e são notificados 90 mil casos por ano. Tá certo, gente? Nas ações para o controle de tuberculose no Brasil, é importante a gente diagnosticar 90% dos casos esperados, e curar 85% dos casos diagnosticados, expansão das ações de controle para 100% dos municípios e estimular a notificação pelo Sistema Nacional de Agravos de Notificação, ou seja, pelo SINAM, ok, gente? Então, quais são as atribuições das unidades básicas de saúde para o controle da tuberculose? Identificar, sintomáticos respiratórios. Vamos ter que fazer o diagnóstico da tuberculose, tratar e acompanhar os doentes até a sua alta e identificar crianças com suspeita de tuberculose e encaminhá-las à unidade de referência para investigação e também confirmação do diagnóstico. Além do mais, outra atribuição da Unidade Básica de Saúde é acompanhar e tratar os casos de tuberculose, coletar o material para a pesquisa, de Barr, do escarro, e medicamentos para os doentes em tratamento, além de preencher o livro de registro do doente e realizar trimestralmente estudos de corte dos casos, realizar a prova tuberculínica e fazer o exame sorológico anti-HIV para os doentes com diagnóstico confirmado de tuberculose. Aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre a transmissão, patogênese e a clínica da tuberculose. Então, a tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa por meio do ar, A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis, Ele pertence ao complexo do Mycobacterium tuberculosis, o Mycobacterium tuberculosis, o M. bovis e o M. africano e o micrótio, tá? A transmissão, ela ocorre pelo ar, por meio de gotículas, contendo bacilos expelidos por um doente ao tossir, ou ao espirrar, ou ao falar em voz alta, que acaba sendo aquelas gotículazinhas, Quando essas gotículas, elas são inaladas por pessoas sadias, o que é que acontece, gente? Provoca a infecção tuberculosa e o risco, da pessoa que estava sadia desenvolver a doença, ok? E aqui nós temos só uma fotinha, uma figurinha demonstrando, que, por exemplo, a pessoa espirra ou tosse, essas gotículas ficam no ar. Então, o principal reservatório, quem é? É o homem. Porém, pode acometer bovino, outros mamíferos e também as aves. A propagação, do bacilo, está ligada às condições de vida da população, ao caso índice, ou seja, do doente que contém o bacilo, ao tipo de ambiente que está e ao tempo de exposição, Então, se for um ambiente fechado, um tempo onde a pessoa espirrou, por exemplo, é um ambiente fechado, então a probabilidade de pegar, de contrair a doença é maior. E o tempo de exposição, quanto mais tempo você fica naquele lugar com aquela pessoa que está doente, maior a probabilidade também de você contrair a doença. A prevalência, é maior nas periferias das grandes cidades. A infecção pode ocorrer em qualquer idade.
Só que tem um detalhe, gente. Nem todas as pessoas que são expostas ao bacilo, elas se tornam infectadas. E a gente vai ver mais lá na frente um pouco sobre isso, tá? A transmissão é de pessoa a pessoa, pelo ar, né? Como a gente já viu, pelas gotículas da fala, do espirro, principalmente da tosse, né? Elas são partículas mais pesadas e aí elas se depositam rapidamente no solo. Somente os núcleos secos das gotículas, que a gente chama núcleo de Wells, né, com diâmetro de até 5 micras, né, com 1 a 2 bacilos, elas chegam aos bronquíolos e aos alvéolos, tá? Depende da intensidade, o contato, ou seja, vai depender da proximidade, da continuidade desse contato, do ambiente desfavorável. Então, bacilífero, ele é fonte de infecção, tá? E aí, por exemplo, durante um ano, né, pode chegar a contaminar, né, de 10 a 15 pessoas em média. Então, os bacículos, eles vão se multiplicando no organismo, né, e causando um grande estrago por onde eles passam. Eles preferem, gente, ficar nos pulmões, mas eles podem se alojar em qualquer parte do organismo, tá? E aí, quando eles se alojam nos pulmões, a gente chama de tuberculose pulmonar, né? Que é a tuberculose mais comum. Porém, pode ocorrer em outros órgãos, como a gente viu, né? Como na meninge, causando meningite, nos ossos, nos rins, entre outros. A gente também vai falar de disso aí depois. Então, esse processo ele é algo demorado. E quando o indivíduo ele vem apresentar os sintomas, muitas vezes ele já vai estar doente, já há vários meses, né? E é possível que ele já tenha contaminado outras pessoas. Então, tá aqui, né, alguns tipos, né, os tipos, né, de tuberculose. Aí nós temos a tuberculose pulmonar, que, como a gente acabou de falar, é a forma mais comum da doença. E ela ocorre devido à entrada do bacilo, aonde? Nas vias respiratórias. E aí se aloja lá nos pulmões. Por isso que é tuberculose pulmonar, tá? Esse tipo de tuberculose, ele é caracterizado por tosses secas e tosses constantes, com ou sem sangue, sendo a tosse a principal forma de contágio, já que as gotículas de saliva liberadas por meio da tosse, elas contêm os bacilos de Koch, né, que podem infectar outras pessoas, ok? Na tuberculose miliar, né, ela é uma das formas mais graves da tuberculose, gente. E ela ocorre quando o bacilo, ele entra onde? Na corrente sanguínea, tá? Aqui, ó, corrente sanguínea. E chega a todos os outros órgãos, havendo um grande risco de meningite. Além do pulmão ser gravemente afetado, outros órgãos também podem ser afetados, tá? Na tuberculose miliar. A tuberculose óssea, né, apesar de ela não ser comum, ela ocorre quando o bacilo ele consegue penetrar e se desenvolver nos ossos, o que pode provocar dor e também inflamação, né, que nem sempre é inicialmente tratada como sendo tuberculose, justamente por causa disso, né? A tuberculose ganglionar, ela é causada pela entrada do bacilo no sistema linfático, né? E aí, quando entra no sistema linfático, pode acometer os gânglios do tórax, da virilha, do abdômen, né? Ou, mais frequentemente, os do pescoço. E aí, esse tipo de tuberculose extrapulmonar, a gente chama de extrapulmonar porque está fora do pulmão, não é no pulmão. Então, não é contagioso e tem a cura quando tratada de maneira correta e de acordo com as orientações do médico. Ok, gente? Nós temos também a tuberculose pleural, que ela ocorre quando o bacilo ele afeta a pleura, que é aquele tecido que reveste os pulmões, né? E aí, ao afetar a pleura, vai causar uma dificuldade respiratória no paciente. Esse tipo de tuberculose extrapulmonar não é contagioso, no entanto, ele pode ser adquirido ao entrar em contato com a pessoa com tuberculose pulmonar ou ser uma evolução de tuberculose
pulmonar. Tá certo, gente? Qual é o período de transmissibilidade? Então, a transmissibilidade é plena, ou seja, enquanto o doente estiver eliminando bacilos sem tratamento, tá? Então, enquanto ele estiver eliminando bacilos e não estiver fazendo o tratamento, né, ele vai estar transmitindo. Com o tratamento, é reduzido gradativamente, né, a questão da contaminação, né? Então, até a terceira semana após o início, ele ainda, geralmente, ainda está transmitindo. Após a terceira semana, né, aí ele já fazendo o tratamento direitinho, lógico, evidentemente, aí ele não vai mais transmitir, ok? Crianças com tuberculose pulmonar, geralmente elas não são infectantes, ou seja, geralmente elas não transmitem, tá? Após a infecção, né, em média de 4 a 12 semanas para a detecção das lesões primárias pulmonares. E aí, a maioria dos casos novos pulmonares, eles ocorrem em torno de quê? De 12 meses após a infecção inicial. Então, aqui tem mais ou menos um diagrama, uma figura que demonstra mais ou menos, né, e faz um resumo de muitas coisas que a gente já falou. Então, vamos lá. A tuberculose é uma doença altamente prevalente no nosso país, né? E ela possui como agentes o quê? O Mycobacterium tuberculosis ou Mycobacterium bovis, né? Que são os mais comuns. O Mycobacterium tuberculosis, ele é transmitido através de quê? De inalação de partículas aerossóis, tá, gente? Enquanto do bovis é transmitido, né, através de leite e derivados não pasteurizados de gado contaminado, certo? E aí, tendo como características o quê? Os bacilos. Os bacilos são álcool ácidos resistentes, né? Eles são aeróbicos. Gente, aeróbicos, né? É porque eles necessitam de ar, né? Eles procuram ambientes com altas tensões de oxigênio. Então, vamos lá. Se eles precisam ou se eles procuram por lugares onde tem altas tensões de oxigênio, onde é que tem mais oxigênio no nosso corpo, se não for os pulmões, né? Então, por isso que vai principalmente atacar os pulmões, né? A tuberculose, ela infecta principalmente os negros, né? Pessoas que estão em grandes aglomerações, por exemplo, presidiários, né? E os imunossuprimidos, né? Ou seja, pessoas que têm, por exemplo, HIV positivo, tá? Sendo que de todos os infectados, apenas 5 a 10%, né, se tornam o quê? Doentes. Ok? Ou seja, por exemplo, de cada 100 pessoas, né, cada 100 pessoas, 10 ou 5 pessoas se tornam doentes. E aí, desses que se tornam doentes, eles podem ser multibacilíferos, paucibacilíferos ou não bacilíferos, né? Não bacilíferos não são bacilo. Paucibacilíferos são aqueles, né, que possuem a baciloscopia, que é um dos exames, né, que a gente vai ver mais na frente, a baciloscopia negativa, e aí a cultura vai estar positiva, possuindo habitualmente o que? Uma forma não cavitária da doença, possuindo o quê? 10 vezes menos chances de transmissão que o multibacilífero. Ou seja, a transmissão de um paucibacilífero é 10 vezes menos que a do multibacilífero. Que a do multi, né, quer dizer, muitos bacilos, são aqueles que possuem a baciloscopia positiva. Então, na paucibacilífero, vocês podem ver que a baciloscopia vai dar negativa. Só vai dar positiva a cultura. Então, quando a baciloscopia deu negativa, né, você já vê, né, que a baciloscopia já deu negativa. E aí, quando faz a cultura, que dá positivo. Mas, na multibacilífera, por ter muitos bacilos, a baciloscopia dá de cara, dá positiva, tá? Possuindo o quê? Habitualmente uma doença cavitária, ou seja, vai procurar cavidade, sendo principais responsáveis pela transmissão, tá?
Então, vamos lá. De cada 100 infectados, 90% consegue bloquear esse processo e eles não vão adoecer. Olha que legal. Aí, os outros 10% vão adoecer. Aí, 5% dos que adoecem, né? No caso, por exemplo, são 100 pessoas. 10 adoeceram, 10 pessoas adoeceram. Então, 5 delas vão ter tuberculose primária, né? Ocorre na primeira infecção. E as outras 5 pessoas vão ter tuberculose pós-primária, né? Protegidos pelo BCG ou imunidade desenvolvida, tá, gente? E aí, 5%, né, adoecerão tardiamente, que é a tuberculose pós-primária. E aí a pessoa pode ter uma reativação endógena, né, que é um recrudescimento de algum foco que já existia e a pessoa não sabia, e aí aflora, né? E aí reativa. E pode também ter uma reinfecção exógena, que é uma nova carga bacilar. Então, a gente vai ver um pouco da fisiopatogenia da tuberculose, né? Ou seja, quais são as formas da doença, professora? Nós temos a tuberculose primária, nós temos a tuberculose progressiva, nós temos a tuberculose pós-primária e nós temos a tuberculose miliar. E aqui eu trouxe outro esqueminha, né, para ver se fica um pouco mais fácil para a gente, tá? Então, vamos lá. A transmissão do bacilo, ela se dá principalmente por um contato próximo, né? Um convívio domiciliar, né? Nas ações como falar, tossir e espirrar, levando em consideração que principalmente o tossir, tá? E aí, esse bacilo, eles adentram na via aérea, chegando até onde? No espaço alveolar. E aí, lá no espaço alveolar, acontece a fagocitose, né, por macrófagos locais. A gente, o que acontece? Se os macrófagos fez essa fagocitose, né, só que eles não conseguem matar o bacilo. Então, os macrófagos vão lá, fez a fagocitose, só que eles não conseguem matar o bacilo. E aí, dentro do macrófago vai acontecer o quê? Uma intensa proliferação bacilar, né? Há uma reprodução dos bacilos. E aí, de tanta reprodução, o que acontece? Uma lise do macrófago, ou seja, a morte do macrófago. E aí, há uma infecção de novas células. E aí, esse desenvolvimento, né, aí faz a produção de um desenvolvimento de um foco pneumótico, né, ou foco pneumônico, perdão, né, que é imperceptível na radiografia. E aí acontece a drenagem dos bacilos para os linfonodos hilares ou mediastinais, né, e depois pode acontecer a disseminação hematogênica, ok, gente? Que nesse meio tempo, né, continua a proliferação dos macrófagos locais, tá? Aí, com 2 a 10 semanas depois, há o desenvolvimento de uma imunidade celular específica e eficaz contra o bacilo, né? Só depois de 2 a 10 semanas, né? E aí, 95% dos infectados vão estar imunes, né? Vão conseguir controlar a infecção, e aí não há uma eliminação do bacilo, apenas um controle. E aí vai ter a formação do granuloma. E alguns bacilos, eles permanecem latentes no granuloma. E aí, quando eles permanecem latentes no granuloma, né, o granuloma pode permanecer latente, ou pode ter uma reativação do foco, dependendo do caso, ou uma reinfecção, né, ou seja, uma reativação. E aí, quando ocorre um desses dois aqui, a gente chama de tuberculose pós-primária, né? Porque o paciente ele já teve o contato, né? E aí, só que na primeira, vamos supor, primeiramente ele conseguiu eliminar o bacilo, ou não conseguiu eliminar o bacilo, mas ele conseguiu, né, controlar a infecção. E aí os bacilos ficaram latentes, ficaram quietinhos lá, né? Na deles, mas continuavam lá, né? E aí pode acontecer, quando eles estão latentes, acontecer uma dessas 3 coisas, tá? Continuando.
No desenvolvimento de uma imunidade celular eficaz contra o bacilo, né, que a gente parou aqui, que depois de 2 a 10 semanas, o que é que pode também ocorrer? A imunidade, a pessoa não consegue controlar a infecção. Nessa parte aqui, a pessoa ela consegue controlar a infecção. Né? O organismo dela, melhor dizendo, consegue controlar a infecção. Já, por exemplo, não conseguiu controlar a infecção, então a imunidade dela não controlou a infecção devido à grande quantidade de bacilos, né? Ou devido aos imunossupressores, né? Então há uma formação de focos progressivos da doença e formação de necrose caseosa. Aí vai ter a caverna tuberculosa, né, que é a disseminação endobrônquica, e expulsão de partículas ao meio externo, que aí a gente chama de tuberculose primária progressiva, tá? Lembrando que em crianças menores de 2 anos e não vacinadas, né, com BCG, né, e imunossupressores, pode acontecer a questão da tuberculose miliar. Então, vamos para o período, né, de infecção. Então, acompanhe aqui comigo, né? A pessoa tossiu, então, na tosse, no espirro, né, sai 1 a 2 bacilos, e aí com 15 dias, né, e outra pessoa adquiriu esses bacilos, né, com 15 dias serão mais de 105 bacilos, e de 2 a 3 semanas, o organismo normal, ele vai reconhecer a invasão e aí vai começar a lutar, né, contra essa infecção. E aí tem a distribuição linfohematogênica, né, que é benigna, e os bacilos latentes, ou então os bacilos vão ser destruídos. No pulmão, né, que é no local da inoculação, onde tem um foco pequeno, de 1 a 2 milímetros, vai ser esbranquiçado e pode ser visto pelo raio-x. Não sei se dá para vocês verem, acompanharem, mas aqui nós temos alguns exemplos de focos, né? E aqui é o nódulo calcificado. Então, o quadro clínico, nenhum sinal ou sintoma característico. Normalmente, vai ter o comprometimento do estado geral, febre baixa vespertina, ou seja, lá no finalzinho da tarde, com sudorese, ou seja, com suor, inapetência, né? A pessoa não vai sentir vontade de comer, vai ter um emagrecimento. Então, quando a doença ela atinge os pulmões, ela pode apresentar dor torácica, né? Pode apresentar ainda tosse produtiva, né? Com escarro, né? E aí esse escarro pode ou não ter sangue, tá? Então, tosse por mais de 3 semanas, né? É um sintoma respiratório para tuberculose. Então, 1% da população vai ser sintomático respiratório. Então, 2 amostras de escarro, né? Pesquisa de Barr, que é um método. Então, no primeiro momento da suspeita, a gente faz a primeira coleta. E no segundo dia seguinte, a pessoa tem que estar em jejum, tá? Então, eu faço 2 coletas de amostra. 4% dos sintomáticos respiratórios, tá? E aí, a gente faz a coleta de 1 ml de escarro, vai ter 5.000 bacilos. E 98,4%, né, com 15 anos ou mais, e 1,6%, né, são menores de 15 anos. E aqui nós temos algumas distribuições dos casos de tuberculose no nosso país, lá em 2008, tá? O total de casos por idade, menores de 15 anos, maiores de 15 anos, a quantidade que é pulmonar, extrapulmonar, né? Em cada uma dessas faixas etárias. E aí nós temos, né, a questão do diagnóstico. Mas antes disso, a gente tem a suspeita clínica, né? Então, é sintomático respiratório quando o indivíduo ele possui tosse de duração de 3 semanas ou mais. Então, tem 3 semanas ou mais que a pessoa está com tosse, é um sintoma respiratório, né? Então, nós dizemos que esse paciente é sintomático respiratório. Como é que nós vamos confirmar esse diagnóstico, né? E aí, pode ser por meio da baciloscopia, cultura e pelo teste rápido molecular, gente, tá? E aí nós temos o exame,
bacteriológico, que ele permite descobrir as fontes mais importantes de infecção, né, que são os casos bacilíferos. E aí, neste exame, ele permite detectar de 70% a 80% dos casos de tuberculose pulmonar em uma comunidade. Então, fez a coleta, né? E aí, quando a gente vê lá no microscópio, né, você vai conseguir enxergar, né, o bacilo. Ó, aqui, vamos demonstrar na setinha. Aqui é o bacilo, tá, gente? A prova tuberculínica, que a gente chama de PPD, ele é um método auxiliar que ele indica apenas a presença da infecção. Ele só diz se tem ou não, né, infecção. No Brasil, a tuberculina, que ela é usada para o PPD, ela é aplicada por via intradérmica no terço médio da face anterior do antebraço esquerdo, e a dosagem é de 0,1 ml, né, que é o equivalente a 2 em temperatura de 4 e 8 graus Celsius, a tuberculina ela mantém-se ativa, né, por 6 meses. Ela não deve ser congelada e nem ser exposta à luz solar direta, tá? E aqui é a demonstração de como é feita a prova tuberculina, tá? Então, se ela é intradérmica, gente, né, ela só pode ser 15 graus, tá? Aplicação em 15 graus no terço médio do nosso antebraço, tá? E aqui a injeção, sendo ele aplicando a injeção, e aqui a formação da pápula de inoculação, ok? Depois a gente mede essa pápula, tá? E aí a gente verifica os resultados, né? Não são mais assim, agora é de 0 a 5, né? Até uma quantidade que é reator ou não reator, tá? E aí a gente não se utiliza mais assim, dessa forma. Aqui nós temos a cavidade, né, na tuberculose pulmonar, a cavitação, não sei se dá para vocês perceberem, tem esses focos, ó. E aqui nós temos a condensação, né, na pneumonia, ok? E aí o tratamento diretamente observado, né? Então, são pelo menos 24 doses presenciais na fase intensiva, né? Que essa fase intensiva são os 2 meses iniciais. E aí, 48 na manutenção, ou seja, nos meses subsequentes, né? Nos próximos meses. Então, vamos lá, iniciando pelo esquema básico, né? Vamos começar pelo esquema básico. Menor de 10 anos. Então, a fase intensiva é a fase dos 2 meses. Qual vai ser a medicação? Rifopicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, que a gente chama de RIP, né? RIP. E na fase de manutenção, que são os próximos 4 meses, só vai ser a rifopicina e a isoniazida. Se a pessoa for menor que 10 anos, né? Aqui é maior, viu, gente, de 10 anos. Se for menor de 10 anos, eu faço a utilização na fase intensiva de rifampicina, isoniazida e a pirazinamida, ou seja, não faz o uso do etambutol. Na fase de manutenção, é a mesma, né? Tanto rifampicina como isoniazida, né? Aí, pacientes com essa forma específica, né? Ou seja, de tuberculose extrapulmonar, né? Extrapulmonar, então, vai ter um esquema especial. Por exemplo, se for uma meningoencefalite, né? E a gente tem que atentar para os pacientes hepatopatas, os nefopatas, as graves, pessoas com HIV positivo, para ter um cuidado também diferente nesses tratamentos. Então, se for um caso de uma tuberculose extrapulmonar, né, fora do pulmão, se a pessoa for maior de 10 anos, a fase intensiva também são os 2 meses, né? E aí eu faço uso das mesmas medicações, se fosse uma pulmonar, só que na minha fase de manutenção, em vez de ser 4 meses, serão 7 meses. E aí eu faço uso da rifopicina e isoniazida, mais corticoides, né? Então entra a corticoterapia.
Se for menor que 10 anos, a fase intensiva é a mesma quantidade, né? São 2 meses e as mesmas medicações de uma tuberculose pulmonar. E a fase de manutenção também aumenta, né, a quantidade de tempo. Em vez de ser 4 meses, são 7 meses. E aí faz uso da rifapicina, isoniazida e corticoterapia, tá? Muitas dessas medicações têm efeitos adversos, tá? Então, todos eles provocam irritação gástrica. A isoniazida provoca cefaleia e ansiedade. A rifapicina suor e urina vermelha. E a isoniazida e a pirazinamida, artralgia, né? Então, manter a medicação, caso a pessoa tenha algum desses efeitos, que são os efeitos menores que a gente chama, manter a medicação e tratar o efeito. Se for efeitos maiores, por exemplo, uma hipersensibilidade que todos podem causar, ou uma encefalopatia causada pela isoniazida, ou uma neurite óptica, né, causada pelo etambutol, ou uma nefrite causada pela rifapicina, a gente suspende a medicação que causou o efeito e segue as seguintes regras. No caso, se a gente vai suspender a rifapicina, né, aí vai haver uma troca, por exemplo, pela streptomicina, né? Se for isoniazida suspensa, aí vai fazer a troca por outra medicação e assim vai. Então, essa é a medicação, né, que é distribuída. Rifapicina, isoniazida, pirazinamida e o cloridato de etambutol. Aí nós temos aqui a quimioprofilaxia primária, né, que aí a gente avalia os recém-nascidos não vacinados em contato com o paciente com tuberculose. Então, faz uso de 3 meses de isoniazida, aí depois faz o PPD, né, o teste. Se for menor que 5 milímetros, aquela pápulozinha a gente mede. Se der menor que 5, a gente libera para a vacinação de BCG. Se for maior que 5, a pessoa, na criança, ela vai continuar o tratamento por mais 3 meses com isoniazida. Então, na quimioprofilaxia secundária, né, a gente avalia os contatos de um paciente com tuberculose e aí a gente vê se ele é sintomático ou se ele está assintomático. Se ele é sintomático, eu vou prosseguir com investigação diagnóstica e vou tratar a minha tuberculose do meu paciente, no caso. Se for assintomático, né, e se for maior que 10 anos e menor que 10 anos, eu tenho que também ter os meus segmentos. Então, se for maior que 10 anos, eu faço o PPD e aí eu vejo o tamanho, né, da minha papa. Vou medir, se for menor que 5, eu vou repetir esse PPD em 8 semanas. Se for maior que 5, eu envio, né, caminho para radiografia de tórax. Se na radiografia de tórax deu normal, então é infecção latente de tuberculose. Então, eu faço o tratamento de isoniazida por 9 meses. Se na radiografia de tórax der alterada, eu vou prosseguir com a investigação diagnóstica e vou fazer o tratamento para a tuberculose, né, do meu paciente. Se tiver menos que 3 anos, faz a radiografia de tórax. Se na radiografia der alterada, eu prossigo com a investigação e tratamento. Se der uma radiografia normal, faço o PPD. E aí no PPD eu vejo se está menos que 10 milímetros ou maior que 10 milímetros. E ainda a possibilidade de maior de 10 milímetros, né? Se BCG há menos de 2 anos. Então, se a criança ela fez a BCG, por exemplo, uma criança de 8 meses ou 1 ano, então tem menos de 2 anos que ela fez a PPD, que ela recebeu a PPD, ou que ela recebeu a BCG, né? Que quando a gente recebe ao nascer, né? Quando a gente nasce. Então, não tem nem 2 anos que ela recebeu a BCG. Então, pode ser que esse PPD chegue, né, a maior de 10. E aí, se for maior que 5 milímetros, né, se a BCG for há mais de 2 anos, maior que 10 se a BCG há menos de 2 anos, e aí se acontecer um desses dois casos, a gente considera como infecção latente de tuberculose e entra com a isoniazida por 9 meses.
Se deu menos que 5 milímetros, né? Eu repito o exame com 8 meses. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido, né, um pouco. É um assunto muito vasto, muito importante, né, para a saúde coletiva do nosso país, devido à sua prevalência. Mas sabemos que com o tratamento, né, a pessoa não vai, né, mais contaminar e pode vir a ter cura, né? Então, nós ficamos por aqui. Obrigada pela atenção e até a próxima aula. Deus abençoe a cada um de vocês.